Olá! Na aula anterior, descrevemos a rede neural multicamadas, de encadeamento à frente ou feed-forward. Nesta aula, iremos descrever o algoritmo de aprendizado deste tipo de rede, o algoritmo de retropropagação ou backpropagation. Esse é um algoritmo que pertence à classe de algoritmos do tipo gradiente descendente. Para explicarmos como o algoritmo funciona, vamos utilizar uma pequena rede multicamadas como exemplo. Nossa rede exemplo pode ser vista aqui. Podemos ver que os pesos e os nós possuem um expoente. Esse expoente é usado para identificar a camada a qual pertence o peso. Antes de explicarmos o funcionamento da retropropagação, vamos mostrar como é que a rede realiza classificação, ou inferência, a partir da entrada. Para simplificar o exemplo, vamos usar uma rede sem bias. O processo de cálculo, também chamado de feed-forward ou alimentação à frente, se comporta de forma semelhante ao da regressão logística. A diferença é que, como temos mais camada, a saída de um neurônio serve como entrada para os neurônios da próxima camada. No exemplo, estamos usando a função de ativação sigmoide, representada pela letra grega sigma. A saída de cada neurônio é comumente representada pela letra A. Vamos supor que essa rede recebe os valores 2 para x1 e 1 para x2, sendo que a saída esperada para essa entrada é 1. Os pesos iniciais da rede são os mostrados. Aqui é mostrado o resultado dos cálculos. A rede emite o valor de 0,65, o que apresenta um erro em relação ao valor esperado. A partir deste erro, o algoritmo de backpropagation faz o ajuste dos pesos. Usualmente, este ajuste é feito a partir da média de erros obtida em um subconjunto de exemplos, chamados de lote ou batch. No entanto, no nosso exemplo didático iremos fazer esse ajuste para apenas um exemplo. Quando o ajuste é feito na execução de cada exemplo, o aprendizado é chamado de estocástico ou online. Aqui mostramos o algoritmo geral de retropropagação. A ideia é ajustar o peso a partir da contribuição de cada peso para o erro, e isso é dado pela derivada do erro em função do peso. No entanto, isso é muito mais fácil de ser dito do que feito, uma vez que o cálculo da contribuição de cada peso para o erro pode ser muito complexo em função das várias camadas e das conexões entre os nós. O que é feito é calcular essa contribuição do erro de cada peso, a partir da saída até a camada de entrada gradativamente, aproveitando os cálculos da contribuição de erro da camada anterior. Daí vem o nome retropropagação do algoritmo. O cálculo da contribuição do erro é feito pela chamada regra delta ou delta-RU, que calcula a contribuição de cada nó ao erro. Note que aqui houve uma alteração. Em vez de calcularmos a contribuição de cada peso, vamos primeiro calcular a contribuição de cada nó ao erro. Aqui mostramos o algoritmo de retropropagação, incluindo a regra delta. No algoritmo mostrado, primeiro é calculado a contribuição do erro de cada nó, para posteriormente realizarmos o ajuste dos pesos. No entanto, na prática, isso tudo é feito simultaneamente em uma única passada pelas camadas. Então, no algoritmo, primeiro iremos calcular o delta de cada nó, para posteriormente ajustarmos os pesos. Começamos primeiramente com a camada de saída. Neste caso, a contribuição é dada simplesmente pela derivada da função de perda. Para as outras camadas, o delta é calculado levando em consideração o delta calculado da camada subsequente. Ele é formado pelo produto da derivada da função de ativação pela soma dos deltas dos nós, com os quais o nó corrente se conecta, multiplicado pelo peso das conexões. Após o cálculo dos deltas, o ajuste do peso é dado somando o peso anterior com o produto da taxa de aprendizado, pelo valor de saída do nó posterior, e pelo delta do nó anterior. Para ficar mais claro, vamos fazer um passo a passo, com o nosso exemplo de rede. O cálculo do delta varia de acordo com o tipo da função de perda e com o tipo da função de ativação. Em nosso exemplo, estamos usando a função de perda logística e, como função de ativação, estamos usando a função sigmoide. Como veremos, isso torna nossos cálculos bem mais simples. Como visto anteriormente, a rede emitiu um valor de 0,65, enquanto o valor esperado era de 1. Então, temos um erro que, pela fórmula da perda logística, é 0,435.
A derivada da perda logística, como vimos na aula sobre regressão logística, é muito simples, sendo apenas composta pela subtração do valor emitido pela rede pelo valor previsto. Então, nesse caso, o valor é menos 0,35, que é o nosso valor de delta para a camada de saída. Então, atribuímos o valor de delta para os nós que se comunicam com a camada de saída. E a partir desse valor, calculamos os deltas para os nós das outras camadas, retrocedendo uma camada por vez. Após calcularmos os deltas, é possível fazer a atualização dos pesos. Aqui vemos a atualização dos pesos para um fator de aprendizado alfa igual a menos 0,2. O valor negativo é para indicar que o aprendizado vai no sentido contrário da inclinação, com o objetivo de diminuir o erro. Aqui é mostrado o resultado dos cálculos após a atualização dos pesos. A rede emite o valor de 0,66, o que é um erro menor que o emitido anteriormente, mostrando que a rede está ajustando os pesos no sentido correto. É importante lembrar que essa simulação foi feita para apenas um exemplo e que, na prática, a atualização dos pesos é feita para um conjunto de exemplos. Além disso, a simulação foi feita tendo como função de perda a perda logística e como função de ativação a sigmoide. Portanto, as fórmulas específicas do ajuste dos pesos mudam de acordo com essas funções, mas o formato geral do funcionamento do algoritmo de retropropagação é o mostrado aqui. Iremos agora mostrar como implementar uma rede neural em Python usando o NumPy. A rede que iremos implementar é uma rede simples de 2 camadas. Para redes mais complexas, iremos, posteriormente, usar o framework Keras na implementação. Neste primeiro trecho de código, mostramos as importações e os dados que serão utilizados. Como anteriormente, vamos importar o módulo NumPy para operar os vetores com eficiência e o módulo PyPlot para a plotagem. Vamos usar 500 épocas para o treinamento. Estamos definindo também o número de elementos de cada camada. Note que aparentemente a rede possui 3 camadas, porém a camada de entrada não é contabilizada. Como anteriormente, a entrada será definida por uma matriz NumPy de 10 linhas por 2 colunas, onde a coluna de índice 0 contém o valor do salário e a coluna de índice 1 contém o valor do pedido de empréstimo. As 10 linhas representam 10 casos de pedido de empréstimo. Em seguida, definimos 3 funções para facilitar a implementação. A função sigmoide, a derivada da função sigmoide e a função de perda logística. Em seguida, definimos aleatoriamente o valor dos parâmetros, ou seja, dos pesos, usando os recursos do NumPy. Por simplicidade, desta vez não usaremos o parâmetro para bias. O próximo passo é definirmos os valores dos hiperparâmetros, que neste caso, é o valor da taxa de aprendizado, que vamos definir como 1/10. Vamos também definir um vetor que vai armazenar o erro médio de cada época, para podermos plotar a evolução do erro médio. A próxima etapa é a etapa de aprendizado. Nessa etapa, é preciso percorrer todos os exemplos em todas as épocas. A cada iteração desse laço, iremos calcular o valor de z para cada exemplo, usando o valor dos pesos atuais. Depois iremos fazer a predição, usando a função sigmoide e colocando o valor na variável yhat. Novamente, destacamos que a predição é feita para todos os exemplos em uma única operação. Depois é calculado o valor de delta para as camadas de saída e oculta. Como estamos usando a perda logística, o valor de delta para a camada de saída é apenas a diferença entre o valor de saída e o valor esperado. Já para os nós da camada oculta, o valor é o produto do delta da camada de saída pelo valor do peso da conexão e pela derivada da função sigmoide no nó. Após isso, é feito o ajuste nos pesos, usando as fórmulas mencionadas anteriormente, e calculado o erro corrente. Ao final, o programa imprime os valores dos pesos e plota o gráfico com a evolução do erro. Também imprime o valor da acurácia. No gráfico que mostra a evolução do erro ao longo das épocas, podemos ver que o erro varia muito nas primeiras épocas e que posteriormente vai se estabilizando e tendendo a zero. A acurácia fica em 99,73%.
É importante lembrar que este é apenas um exemplo fictício e simples, com o intuito de fornecer uma compreensão sobre o funcionamento das redes neurais de retropropagação. Em aulas futuras iremos trabalhar com exemplos mais complexos e realistas, e para isso necessitaremos de apoio de frameworks, que nos permitam focar mais na arquitetura da rede e menos nos detalhes de implementação. Então, chegamos ao final de nossa aula. Aqui aprendemos em detalhes como funciona uma rede de retropropagação e seu algoritmo de aprendizado. Mas ainda restam vários pontos a serem elucidados, tais como: como fazer uma rede para um problema real? Quantas camadas e quantos nós por camada devo adotar para um determinado problema? Existem variações do algoritmo de aprendizado que sejam mais adequadas para determinados problemas? Quais são as limitações e desafios dos usos das redes neurais? Essas e outras questões serão abordadas nas próximas aulas. Especificamente na próxima aula, iremos introduzir o uso do framework Keras, que facilita muito a criação de redes neurais, de forma que poderemos focar mais detalhadamente nas respostas das questões mencionadas. Até lá!